Oi, gente, tudo bom? Nesse momento que a gente está em casa aqui, tentando se resguardar ao máximo de tudo que está acontecendo, eu preparei para vocês um pequeno PowerPoint para dar uma ajudada aqui nos estudos, né? Dar um norte aqui, dar uma relembrada nisso aqui, porque não é uma novidade. Vocês já trabalharam esse conceito de função lá no nono ano. E a gente agora no primeiro, agora no ensino médio, a gente dá uma aprofundada um pouquinho maior em relação a isso tudo. Então, preparei de uma maneira bem prática, bem sucinta aqui, um pequeno PowerPoint para vocês, tá? Bom, primeiramente, vamos tentar lembrar o que significa, o que é uma função, né? A gente diz que uma função é uma relação entre dois conjuntos através de uma lei. Mas a gente não considera qualquer tipo de ligação ou qualquer tipo de relação uma função. Será uma função quando e somente quando cada elemento do conjunto A se ligar a um único elemento de B. Bom, para tentar ilustrar isso aqui, eu peguei um exemplo bem simplesinho. Peguei dois conjuntos, conjunto A e o conjunto B. O conjunto A com os elementos 4 e 9, o conjunto B, menos 2, 2 e 3. E para relacionar esses dois conjuntos, eu escolhi uma lei. Nesse caso, eu escolhi raiz de x. Bom, diz também que o exemplo pede para a gente fazer um diagrama e dizer se é uma função ou não, justificando. Bom, como fazer isso? Todo conjunto A vão ser os elementos de x, que a gente vai trocar lá na lei da função aqui. E o conjunto B são todas as possíveis respostas, ou seja, os valores para y que a gente vai conseguir fazer ou relacionar, fazer as ligações e relacionar um elemento no outro. Pegar o primeiro aqui. Como fazer? O número é 4, ou seja, o valor de x é 4. Vou trocar na função, aonde tem o x daqui, troquei por 4. Ora, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu vou ligar o 4 ao 2. O 4 do x com o 2 lá do y, que é do conjunto B. Quando o x vale 9, vou fazer a mesma coisa. Lá na função, onde tem o x, vou trocar por 9. Bom, raiz de 9 é 3. Então, vou ligar o 9 no 3. Isso vai ser uma função? Sim, com certeza vai ser uma função. Motivo: todo mundo do A não está ligado uma única vez ao conjunto B? Sim, logo, isso aqui vai ser uma função. Vamos para um outro exemplo. Peguei agora dois conjuntos diferentes, o menos 1, 0, 1 e 2. E o B, menos 4, 2 e 5. Mudei a lei agora. Agora, a lei é y igual a 3x menos 1. Eu vou representar a mesma coisa, cada conjunto dentro do seu diagrama aqui. E vou pegar, através dessa lei, vou fazer cada ligação aqui. A lei 3x menos 1 significa y igual a 3 vezes o valor de x menos 1. Ou seja, para cada elemento aqui do conjunto A, eu vou multiplicar por 3 e vou diminuir uma unidade. Vou fazer aqui com o menos 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 menos 1, menos 4. Então, eu liguei o menos 1. A resposta dele é o resultado menos 4. Fazer a mesma coisa com o zero. Bom, 3 vezes 0, 0. 0 menos 1, menos 1. Opa, não tenho quem ligar. Vou deixar ele sem ligação alguma. 3 vezes o 1, 3. 3 menos 1, 2. Então, liguei o 1 ao 2. E, por fim, 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 1 dá 5. Liguei o 2 no 5. Se a gente observar, sobrou 0 aqui, ó, que não tem ligação alguma. Quando acontecer todos os elementos de A, nem todos os elementos de A se ligarem, a gente diz que isso não é uma função, é uma relação. Relacionei o A ao B, porém, isso não representa uma função. Não é uma função porque sobrou um elemento aqui de A que não está ligado a nenhum elemento do B. Cada conjunto, esse A e esse B, eles vão receber um nome bonitinho, porque A e B fica estranho, né? Então, o conjunto A gente chama de domínio da função. Todos os elementos que tiverem dentro desse conjunto A vão ser chamados de domínio da função.
Mas a imagem é diferente. A imagem vai ser somente aqueles elementos do B, do conjunto B, que receberam ligações do conjunto A. Todos os elementos do B a gente chama diferente, a gente chama de contradomínio. Tá até explicadinho no livro de vocês. A gente não usa muito o contradomínio, a gente mais usa o domínio e imagem. Domínio, todos os elementos do A, ligados ou não, porém imagem, aqueles elementos do B que estão ligados a um elemento de A. Se eu voltar lá no slide, ó, a minha imagem, o meu domínio, todos esses elementos aqui, menos 1, 0, 1 e 2, porém a minha imagem, somente estes elementos aqui que receberam ligações. Para ficar bonitinho também, a gente pode estampar assim, ó. Olha só. O conjunto A tem os elementos menos 3, menos 1, 0 e 2. Então, coloquei os elementos aqui do A. O conjunto B, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, coloquei todos os elementos do B. E para tentar relacionar isso, né, de uma outra forma, que até a mesma que vocês fazem dentro da física, por exemplo, quando fazem relação de grandezas, eu montei uma tabelinha. Ó. Aqui está a tabelinha. Os valores do conjunto A, menos 3, menos 1, 0 e 2, que são os valores de x. E, ao invés de eu chamar de y, eu chamei de f de x. Bom, mas por que isso? O y não vai depender do valor de x que eu pegar, ou seja, o y não depende do x, não é uma função do valor de x, por isso eu posso representar dessa forma também. Tanto y quanto f de x são exatamente a mesma coisa. Bom, mas como vamos proceder? A função agora é x mais 2, uma função bem simplesinha. F de x igual a x mais 2, ou f de x igual a x mais 2. Para cada elemento aqui do conjunto A, eu vou somar 2 unidades. Eu fiz aqui na tabela, ó. O x era menos 3, então menos 3 mais 2 dá menos 1. Menos 1 mais 2 dá 1, o 0 mais 2 dá 2 e o 2 mais 2, 4. Cada resultado que eu tenho aqui são os resultados das ligações que eu tive no meu conjunto B. Bom, eu posso dizer que isso aqui é uma função? Sim, eu posso dizer que é uma função, porque todo mundo do conjunto A está ligado uma única vez cada um ao conjunto B. Pede o conjunto imagem, mas eu vou um pouquinho mais. O conjunto imagem são todos os elementos do B que estão ligados a algum elemento do A, ou seja, a imagem dessa função, o menos 1, o 1, o 2 e o 4. E os elementos aqui, menos 3, menos 1, 0 e 2, representam meus elementos do conjunto domínio. Eu coloquei mais um PowerPoint para vocês verem. Seja f de x igual a 4x mais 1. A gente vai usar bastante essa linguagem agora no primeiro ano. F de x, lembrando, é a mesma coisa que o y, tá? Pede para a gente encontrar o valor da f de menos 1. Bom, menos 1 é o valor de x, né? Que se a gente for observar, ó, e o x e o menos 1 estão exatamente no mesmo lugar. O que quer dizer isso aqui? Que a gente vai pegar a função, aonde tem o x, a gente vai trocar, substituir por menos 1. O que ficaria? 4 vezes o valor de x, que é o menos 1, mais 1. Primeiro sempre multiplicar. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Então, a gente pode dizer que pela função que está ali em cima, 4x mais 1, o menos 1 do x se ligaria ao menos 3 do y. A gente pode até representar através de conjuntinho, mas isso aqui não vai ser necessário, tá? Mas tem uma diferença quando a gente fala f de menos 1 e quando a gente diz f de x igual a algum valor. Quando a gente diz que f de x é igual a um valor, significa que este valor é o possível valor para o y. Então, a gente quer descobrir com quem esse y está ligado no outro conjunto a x. Ou seja, quem é o x dessa questão aqui. Ou seja, quando diz que f de x é igual a 9, a gente quer saber pela função 4x mais 1, quem é o valor de x que o resultado é 9.
que eu fiz aqui? Peguei a função 4x mais 1 e igualei a 9, que é o nosso valor do y. Isolei, ou seja, esse 1 está somando, passei diminuindo, 9 menos 1 dá 8. Esse 4 que está multiplicando, passei dividindo. O x vale 2. Como é que eu poderia representar isso? Que pela função, o 2, que é o x, ele está ligado ao 9, que é o y. De uma maneira bem simplesinha, muito simples, bem prática, bem direta, é uma ajuda extra um pouquinho para vocês aqui. Qualquer coisa, eu larguei várias atividades para vocês ali dentro da nossa plataforma. Atividades um pouquinho mais simples, atividades do livro, atividades de polígrafo, um monte de coisa. Qualquer coisa, estarei à disposição de vocês, tá? Beijo para todo mundo, bons estudos, se cuida, galera!